meus irmãos, amém? Livro de Filipenses, no seu capítulo 1, o versículo 1 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho interessante aqui que Paulo, ele começa essa saudação nessa carta um pouco diferente das demais cartas que ele vai compor no Novo Testamento. No livro de Filipenses, ele usa esse termo aqui de servo, de doulos, no grego, de escravo. E temos duas possibilidades porque ele não usa o termo apóstolo do nosso Senhor, como ele vai usar nas demais cartas que ele compõe no Novo Testamento. E um dos motivos que ele usa esse termo aqui, escravo, servo de Jesus Cristo, são essas daqui. O livro do Hernandes Dias Lopes, ele vai usar algumas considerações bem interessantes para os nossos dias. Aqui, ele não se apresenta àqueles irmãos como apóstolos, da mesma forma que costuma fazer nas outras cartas, mas como servo de Jesus Cristo. De todas as cartas de Paulo, somente nas duas dirigidas às igrejas da Macedônia, Filipos e Tessalônica, e em sua carta pessoal a Filemão, ele não se apresenta como apóstolo. Aí, por quê? Porque ele não vê nenhuma necessidade de defender o seu apostolado. Ele não precisa apresentar as suas credenciais, nem mesmo lembrá-los de sua autoridade apostólica. Ele sabe que será ouvido com toda a atenção e com todo o afeto. A igreja de Filipos sempre reconheceu o seu apostolado ao longo dos anos. Foi um braço de sustento do velho apóstolo. William Barclay diz que todas as igrejas, e a de Filipos era a qual Paulo se sentia mais ligado. Por isso escreve não como um apóstolo aos membros da igreja, mas como um amigo e seus amigos. Paulo escreve aos Filipenses como um amigo. Ele tem intimidade e confiança para dirigi-los aos irmãos e exortá-los sem precisar lembrar a eles que é um apóstolo. E o livro continua aqui com considerações interessantes. Paulo era servo de um grande Senhor. Em vez de Paulo apresentar como apóstolo, ele se apresenta como servo de Cristo Jesus. A palavra grega doulos, que Paulo usou, é mais do que servo, significa escravo. Um servo tem a liberdade de ir e vir, de ligar-se a outro amo, mas um escravo é propriedade do seu amo para sempre. Paulo se chama escravo de Cristo Jesus, e por 3 motivos. Ele deixa claro que é propriedade absoluta de Cristo Jesus. Jesus o amou e comprou mediante a um alto preço. Por isso não pode pertencer a ninguém mais além de Cristo Jesus. Ele deixa claro que deve a Cristo obediência absoluta. O escravo não tem vontade própria. Sua vontade é fazer a vontade do seu Senhor. As decisões do seu Senhor são as que regem a vida. Paulo não tem outra vontade senão a de Cristo. Seu propósito de vida, seu projeto de vida é obedecê-lo. Ele deixa claro que ser servo de Cristo é a maior honra. Esse é o mais elevado dos títulos. A escravidão cristã não é uma sujeição humilhante e degradante. Ao contrário, como disse Agostinho, quanto mais servos de Cristo somos, tanto mais livres nos sentimos de ser escravo de Cristo, é ser rei. Ser escravo de Cristo é o caminho para a liberdade perfeita. Porque somos escravos de Cristo, somos livres
da penalidade, da escravidão e da degradação do pecado. Então, um dos motivos que Paulo usa o termo aqui, que é escravo, que é servo, é que ele mostra que ele tem uma intimidade com os filipenses e ele não precisa usar a sua liderança, a sua autoridade para mostrar alguma coisa para os filipenses. E a outra suposição, a outra forma de estudo que a gente pode levar também é que Paulo faz um gol de placa logo no início do primeiro tempo, quando ele usa o termo escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. É bem notório na carta aos Filipenses, por mais que era uma igreja amorosa, uma igreja que tinha a necessidade de ajudar Paulo, tinha essa ligação de amor, tinha algumas dificuldades na questão da submissão. A gente vai encontrar ali a discórdia entre duas irmãs brigando por cargos, e Paulo vai informar também nos Filipenses que as pessoas não pregam Cristo por amor, mas sim por discórdia, por contenda, para se achar melhor que as outras pessoas. Há uma disputa ali para ver quem prega mais, né? Para ver quem é o melhor obreiro. E é uma realidade nos dias de hoje também, em muitas igrejas, para ver quem tem o melhor dom, para ver quem prega. Isso é algo sutil naquele povo. Então Paulo já começa a carta falando o quê? Eu sou servo de Jesus Cristo. Então, pelo fato da igreja ter uma autoestima pelo apóstolo Paulo, o que Paulo faz? Paulo não menciona seu apostolado, mas sim a sua humildade perante Deus. Então, o que Paulo faz aqui? Como o povo me considera bem como apóstolo, então ele tira o seu título de apóstolo e põe seu título de servo. Então Paulo começa, por mais que eu sou apóstolo, primeiramente eu sirvo a Cristo como escravo. Então Paulo já começa fazendo um gol de placa aqui nessa epístola aos Filipenses. Por que Paulo fala isso? Tem a dificuldade da submissão das pessoas aqui. Então, logo no seu cabeçalho, aqui na epístola de Filipenses, aqui, ele já começa a sua carta falando que é servo de Cristo. Por quê? Porque no capítulo 2, Paulo vai mostrar o que Paulo vai mostrar no capítulo 2 de Filipenses aqui? Que as pessoas precisam imitar a Cristo. Mesmo sendo Cristo igual a Deus, se rebaixou a forma humana e ele se negou a fazer as coisas que Deus fazia, mesmo sendo Deus. Então o que Paulo quer fazer aqui? Paulo quer fazer o seguinte, ele quer mostrar, por mais que as pessoas tenham autoridades, tenham talentos, tenham dons, as pessoas devem ser submissas umas a outras. As pessoas devem ter a primeira noção que a humildade deve proceder qualquer dom e qualquer autoridade que as pessoas têm. Então, por esses dois motivos, Paulo começa essa epístola falando que ele é servo de Jesus Cristo. Então, o maior modelo do cristão é ser servo de Jesus Cristo. Mesmo sendo bom obreiro, mesmo tendo vários talentos, vários dons, a humildade procede qualquer talento e qualquer dom. O nosso exemplo deve ser igual a de Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo estando em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus e deu esse exemplo de humildade a todos nós e principalmente à igreja de Filipos ali. Então, esses são um dos motivos pelo qual Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo na sua epístola aos Filipenses. Deus te abençoe e vamos continuar fazendo outros estudos sobre o livro de Filipenses. Até a próxima!